Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para nós estudarmos ou recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Estamos aí no primeiro trimestre de 2021, estamos aí com a lição de Isaías, consolo para o povo de Deus. E quero motivar você a já adquirir a sua assinatura com a Casa Publicadora Brasileira, ou então fazer o seu pedido aí pelo menos da lição avulsa, para que você não fique sem o alimento espiritual, tá bem? Assim como a gente não passa nenhum dia sem se alimentar, para termos forças suficientes para o dia a dia, nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. E a lição da Escola Sabatina é uma excelente oportunidade que Deus dá a todos nós para estarmos em contato com a palavra de Deus, tá bem? Então aproveite aí a cada dia para estudar. Chegamos à nossa 12ª e penúltima lição desse trimestre, com um título muito bonito, O Desejado de Todas as Nações. Por falar nisso, o livro de Ellen G. White com esse título, O Desejado de Todas as Nações, é o meu livro de cabeceira, é o meu livro preferido, é o livro que eu amo ler. Desde que eu me batizei na igreja na minha infância, né, com 13 anos de idade, eu ganhei esse livro de presente de um primo meu, né, o pastor Paulo Fortunato, e eu tenho lido esse livro constantemente. Já o li mais de uma vez, viu? E esse título é extraído também do profeta Ageu, né? Ageu, lá no capítulo 2, versos 8 e 9, lá diz, né, nas versões mais antigas, né? E virá o desejado de todas as nações. E aqui em Isaías, mais uma vez, encontramos uma profecia messiânica que vai falar sobre Cristo como sendo esse desejado de todas as nações. Tá bem? O versículo principal dessa semana, Isaías 60, verso 3, as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Que profecia linda a respeito do Messias, ok? A lição dessa semana é um bálsamo para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque a lição fala a respeito do equilíbrio entre fé e obras e apresenta a pura justiça de Cristo como a única forma para o ser humano obter salvação. E já na lição de sábado, nós temos uma linda introdução, um lindo pensamento do livro Fé e Obras, de Ellen G. White, onde ela diz que coisa nenhuma senão sua justiça pode nos dar direito a uma única das bênçãos da aliança da graça. Não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo que Jesus é um Salvador vivo. Não devemos pensar que nossa graça e mérito nos salvam. A graça de Cristo é a única esperança de salvação. Olha que coisa linda, né? Então, é uma lição totalmente cristocêntrica, onde Cristo é apresentado como o nosso todo e suficiente Salvador. E nós devemos conhecer mais a respeito dele para nos relacionarmos com ele, tá bem? Agora, falando sobre a graça de Deus, ela foi manifesta porque houve uma necessidade. E esta necessidade é que o homem caiu em pecado. E a lição vai dizer no domingo os efeitos do pecado. E eu queria partilhar com você então Isaías capítulo 59 e aqui o versículo 2. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 59, verso 2. Podemos ler desde o verso 1, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Agora o verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Aqui nós temos a clara consequência do pecado. Ela separa o ser humano de Deus. E a lição foi específica em dizer, não é que Deus se afaste do ser humano, é o ser humano que pelo pecado se afasta de Deja o exemplo de Adão que a lição trouxe para nós.
Quando Adão e Eva participaram do fruto proibido, lá no capítulo 3 de Gênesis, eles perceberam que eles estavam nus e eles se esconderam de Deus. É o homem fugindo de Deus. Mas a Bíblia não é. Esse não é o resumo da Bíblia. O ser humano constantemente fugindo de Deus e Deus indo em busca do ser humano. A Bíblia não é a revelação de um Deus de amor e a forma como ele trata com o problema do pecado. Então o pecado existe. O pecado é uma realidade. Mas louvado seja Deus, porque Cristo, ele se tornou uma ponte que nos une mais uma vez ao Pai. Se o pecado criou um abismo entre o ser humano e Deus, Cristo veio para cobrir esse abismo e ele o cobre com sua cruz, com sua morte substitutiva. É por isso que lá no Éden, um cordeiro foi morto para que a pele dele fosse usada para fazer vestimentas para Adão e Eva. E este primeiro cordeiro morto lá no Éden já apontava para o Messias, para Cristo, que um dia viria morrer para trazer esperança de salvação para todos nós. Então a lição foi clara em afirmar de que a consequência do pecado nos separa de Deus. E o autor da lição disse que o pecado nos separa de Deus, não porque o Senhor não alcance o pecador, não, mas porque o pecado nos leva a rejeitar a sua divina oferta. A Bíblia é clara em ensinar que todos pecaram. Nós veremos isso essa semana. Todos pecaram. O grande problema não é pecar, porque todos já pecaram. O problema é que muitos não querem a provisão divina para a salvação. E se eles não aceitam a graça que Jesus oferece, o que mais vai restar? Alguns querem até se apegar nas boas obras como forma de salvação, mas nós vimos na lição dessa semana que isto é impossível. Então, amigos, eu e você só temos uma saída para remediar os efeitos do pecado. Cristo veio a esse mundo e deu sua vida por todos nós. E nós precisamos hoje abrir nosso coração para aceitar essa graça maravilhosa que Jesus oferece. Então, há esperança de salvação? Se todos pecaram, há esperança? A lição diz que há esperança. E aqui na parte de segunda-feira vai ficar muito claro qual é a esperança que tem para mim e para você. Eu queria começar com Romanos capítulo 3. A lição trouxe esse texto, né? Aqui a partir do versículo 21. Olha o que escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 3, 21 em diante. Mas agora, Paulo diz assim, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. O pecado separou o homem de Deus. O homem pecou e estava fadado à morte. O nosso destino seria a morte eterna. Mas agora diz Paulo que sem lei se manifestou a justiça divina, ou a justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, essa é a realidade que Paulo coloca. José pecou? Pecou. Daniel pecou? Pecou. Todos os grandes nomes que você encontra na Bíblia são pecadores. A Bíblia nos classifica a todos como pecadores. Agora, a diferença é que muitos dos pecadores, eles se arrependem, eles se voltam para Cristo e eles passam a confiar exclusivamente na justiça de Cristo como forma de salvação. Aí Paulo em Romanos 3, 24 conclui, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então eu e você, no tribunal divino, não somos justificados com base em nossas boas obras. Não somos justificados com base na obediência que nós procuramos ter da lei de Deus. Mas nós somos justificados pela graça de Cristo. Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o grande segredo da salvação não reside no nosso esforço, na nossa boa obra, na nossa tentativa por obedecer,
Mas o segredo da salvação reside naquilo que Cristo fez e faz por todos nós. Esse é um ponto fundamental na lição. Há esperança, e a esperança está em Jesus Cristo. Veja, aqui a lição diz muito claramente: muitas pessoas pensam que no juízo a pergunta será quem é que pecou, quem é que não pecou, para então ser definido quem vai ser salvo. Mas esta não é a pergunta que vai ser feita no juízo. Todos pecaram, então não vai se perguntar quem pecou, todos pecaram. A pergunta que vai ser feita é: quem foi perdoado? E aquele que foi perdoado, esse vai encontrar salvação em Cristo. Quer dizer que o tema da confissão, do arrependimento, do perdão, são cruciais para o momento em que nós estamos vivendo. Aí nós voltamos mais uma vez para a temática central da Bíblia, aquilo que Cristo está fazendo por nós. Jesus está, nesse exato momento, no santuário lá nos céus, e ele faz uma obra de juízo. Ele começou o juízo lá em 1844, segundo a profecia de Daniel 8,14. Mas ele não apenas está executando o juízo, ele continua atuando como advogado, como ensina 1 João 2,1. Então nós temos um advogado junto ao Pai. Esse advogado é Jesus Cristo. Então, nesse exato momento, você e eu temos um advogado lá no céu. E no juízo, a pergunta que vai ser feita, como a lição de segunda nos ensina, não é quem não pecou, mas é quem foi perdoado. Isso quer dizer, amigo, que o grande segredo da salvação está em vivermos próximos desse advogado. Porque quanto mais próximo dele, mais obedientes nós seremos. Obedientes a quê? A sua lei. E a lição foi clara em afirmar que o propósito da lei no mundo pecaminoso não é salvar, mas é apontar o pecado e apontar para aquele que pode nos livrar do pecado. É por isso que Paulo vai completar essa ideia dizendo que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Bom, uma palavra que define muito bem o cristianismo ou a vida cristã é equilíbrio. Então, de um extremo do pêndulo está a ideia de que você não precisa obedecer à lei. E tem muita gente hoje ensinando isso, que você é um agente moral livre, você não precisa de lei, ou alguns ensinam que sim, da lei você precisa, mas não do sábado dentro da lei, ou alguns mandamentos devem ser guardados e outros não. Esse é um extremo muito perigoso. E qual é o outro extremo do pêndulo? É aqueles que acham que você pode ser salvo pela obediência à lei. Então você, na sua própria força, obedece à lei e é isso que vai ser usado no julgamento. Não, meu amigo, os extremos são perigosos. Então, aonde está o ponto central? Aonde está o equilíbrio da religião? A lei, ela mostra que você está em pecado e ela te aponta um Salvador. E é o mérito desse Salvador que morreu sobre a cruz que salva você. Então a fé não anula a lei, pelo contrário, ela confirma a lei. Assim nós não somos salvos pela obediência, somos salvos pela graça, mas a salvação pela graça me leva à obediência. Aí nós entendemos agora o que a lição está explicando para nós a respeito do juízo. Que no juízo divino nós seremos julgados por nossas obras. Por quê? Porque as obras simplesmente elas demonstram quem está salvo e quem não está. Aquele que foi salvo pela graça de Cristo produz as obras do Espírito. Aquele que não foi salvo produz os frutos da carne, ou as obras da carne. Frutos do Espírito, de um lado, obras da carne, do outro. Os frutos e as obras apenas demonstram se uma pessoa está salva ou não está, se ela foi perdoada ou não foi. E a boa notícia é que Isaías 56, verso 7 declara que Deus é rico em perdoar. Então, se você se sente um grande pecador, há perdão para você. Há perdão para o maior pecador do planeta Terra, porque Deus é rico em perdoar. Então, diante desta apresentação que Isaías faz no capítulo 59, agora vem, na parte de terça-feira, um apelo universal que Isaías faz.
E qual é esse apelo universal do capítulo 60, versos 1 e 2? O profeta de Isaías diz assim: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então, Isaías 61 e 2 é o cumprimento do apelo que foi feito em Isaías 59. Aqueles que aceitaram a graça de Cristo, aqueles que confiaram na promessa de Isaías 56, verso 7, de que Deus é rico em perdoar, esses agora podem levantar, podem se dispor e resplandecer. Por quê? Porque eles têm luz própria? Não! Porque as trevas cobrem a terra, mas sobre ti aparece resplandente a glória do Senhor. Amigos, que coisa linda! Aquele que teme ao Senhor Jesus Cristo, que obedece à sua lei, a glória do Senhor resplandece sobre ele, e ele se torna luz entre os povos. Assim como Cristo é luz, o seu seguidor também se torna luz. Mas não foi isso que Jesus afirmou lá em Mateus? Vós sois a luz do mundo. Nós não temos luz própria. Nós apenas devemos refletir a luz que de Cristo emana. Então a glória do Senhor está sobre nós, para que esta glória seja transmitida a outras pessoas. Que coisa linda! Deus sempre intencionou que a sua luz brilhasse em todas as regiões da terra. E para que a sua luz fosse efetiva, Deus escolheu um povo para representá-lo no Antigo Testamento. E esta aliança lá começou desde Adão, depois veio Noé e depois Abraão. Quando chegamos em Abraão, Deus promete de que a descendência de Abraão não poderia nem ser contada, seria numerosa como as estrelas dos céus. E Deus estabeleceu um pacto com Abraão. Abraão foi pai de Isaque, que foi pai de Jacó, pai de 12 filhos, as 12 tribos de Israel, o povo de Israel. O profeta Isaías, ele está escrevendo para os restantes, para o remanescente de Israel. E a grande ênfase do profeta é mostrar que eles são os eleitos. Ele foi o povo eleito de Deus, colocado ali na Palestina, na encruzilhada do mundo, para ser luz para os gentios. Então, através do conhecimento do Senhor, dos oráculos sagrados, da lei que foi colocada na mão de Israel, que era o depositário, Deus queria que esse conhecimento enchesse a terra. E a glória do Senhor seria levada a todos os povos. E quando todos os povos fossem evangelizados, a terra se encheria do conhecimento do Senhor. Então viria o Messias. Para quê? Apenas para coroar, não apenas, desculpa a expressão, né? Porque a obra de Cristo não pode ser minimizada nunca. Mas ele viria para completar, para culminar esse plano de salvação que Deus havia estabelecido. Então Cristo viria, Cristo morreria, e então os novos céus e a nova terra logo seriam inaugurados. Esta é a visão que o profeta Isaías dá para Israel. O ano aceitável chegaria. Então vamos para Isaías 61 entender o que é esse ano aceitável quando o Messias chegasse. Isaías 61, podemos ler os versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê? Isaías diz assim: para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Israel deveria ser o representante de Deus. Através da atuação divina na nação de Israel, através das bênçãos da aliança, o conhecimento do Senhor encheria toda a terra. E o Messias viria, concluindo o plano da salvação. Sabemos que isso não aconteceu de fato com Israel. E agora essa profecia ela é passada à igreja cristã.
o novo Israel. Mas no tempo aprazado, o Messias veio. E eu queria convidar você agora a ir lá para o livro do profeta, de Lucas, né? No capítulo 4. Dê uma olhadinha comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e você vai entender algo muito especial. Quando Cristo vem, ele aplica agora o cumprimento desta profecia de Isaías a ele mesmo. Lucas 4, eu acho que é o verso 16 em diante. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4, 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Que texto Jesus começou a ler? O que nós acabamos de ler agora, em Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. Foi aí que Jesus abriu o rolo de Isaías. E olha o que Jesus fez. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Você entendeu o que Jesus fez? Primeiro ele leu a profecia de Isaías, que era uma profecia a respeito dele. O Messias viria, e quando o Messias viesse, o ano aceitável do Senhor chegaria. Jesus veio, e quando ele entregou o rolo para o assistente da sinagoga e se assentou, todos os olhos voltaram para Jesus. E o que Jesus fez? Olha o que Jesus disse. Hoje, verso 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje. O que significa isso? Chegou o ano aceitável do Senhor. Se você olhar para Lucas aqui, essa experiência de Lucas capítulo 4 está logo depois que Jesus volta do deserto, da tentação. E ele foi para o deserto depois de ter sido batizado. Ou seja, Cristo, com 30 anos, começou o seu ministério terrestre. E ele começa sendo batizado, foi para o deserto para ser tentado e agora volta para pregar. E ele diz assim, hoje se cumpriu. Ou seja, o Messias chegou, o meu ministério vai começar. O Messias chegou, o ano aceitável do Senhor. Era isso que eles esperavam por tanto tempo. Mas olha que interessante. Verso 28. Lucas 4, 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem para baixo. Qual foi a reação dos ouvintes de Cristo na sinagoga naquele sábado? Eles tentaram lançar Jesus no precipício. E sabe por quê? Porque Jesus não leu todo o texto de Isaías. Jesus omitiu uma expressão lá de Isaías 61, verso 2. Ele não falou o dia da vingança do nosso Deus. Chegou o ano aceitável, mas não chegou o dia da vingança. O ano aceitável chega com a vinda de Cristo, com a sua primeira vinda. O dia da vingança do nosso Deus é na segunda vinda, quando o juízo será executado. Na primeira vinda, Cristo vem para morrer e dar a você e a mim o direito de vida eterna. Na segunda volta dele, ele vem para retribuir o galardão a cada um segundo suas obras. Aí será o dia da vingança. Mas o diabo havia cegado a nação de Israel. E eles achavam que o Messias, quando viesse, seria um Messias bélico. Queria destronar os romanos, tirar os romanos do poder e colocar os judeus mais uma vez como cabeça das nações. Eles achavam que o Messias viria para vingar o seu povo.
A ênfase estava errada na sua expectativa messiânica. E é por isso que eles reagiram dessa forma e tentaram matar a Cristo. Em todo o ministério terrestre de Cristo, que durou 3 anos e meio, os judeus o rejeitaram. É claro que houve judeus que o aceitaram, mas a maioria dos judeus o rejeitaram. É por isso que o Evangelho de João diz: veio para os que era seu e os seus não o receberam. Então, amigos, o ano aceitável havia chegado com a vinda do Messias, mas não havia chegado ainda o dia da vingança. E a lição terminou na parte de quinta-feira falando sobre o dia da vingança. Em Mateus 24, no seu discurso profético, Jesus profetizou juízos futuros que viriam sobre a terra e o juízo final. Falou da pregação do Evangelho, quando então o fim viria. Então, o dia da vingança é um evento colocado por Cristo no futuro. Vai ser cumprido com o regresso de Cristo para libertar a terra da injustiça, ao derrotar seus inimigos e libertar o oprimido remanescente de seu povo. Então a lição diz, portanto, embora Cristo tivesse anunciado o início do ano aceitável do Senhor, a culminação desse ano será em sua segunda vinda em glória e majestade. Por isso, meus amigos, não tenhamos dúvida de que o Cristo que veio pela primeira vez para morrer em nosso lugar, ele voltará a segunda vez para nos resgatar, para nos levar para os céus e nos conceder a vida eterna. E esta vida eterna será concedida a todos nós, graças à vida santa e impecável que Jesus teve, graças à sua morte expiatória e vicária, e graças ao seu sacrifício é que nós podemos ter esperança de vida eterna. Quem é Jesus? O desejado de todas as nações. Que eu e você busquemos esse Salvador todos os dias, porque Ele é a única fonte de salvação. Ele é a única opção de salvação, porque todos pecaram. Estamos carentes da glória de Deus, mas em Cristo podemos estar tão unidos ao Pai como se nunca antes houvéssemos pecado. Não é maravilhoso isso? Eu queria orar com você, para que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Pai, muito obrigado porque o ano aceitável começou, ao Cristo vir a esse mundo e morrer por todos nós. Agora aguardamos o dia da vingança, quando a justiça finalmente será feita, quando todos os casos serão julgados, quando os opressores serão destruídos e quando o remanescente fiel que está oprimido será finalmente libertado. Fica com todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, por ter passado esses minutos com a gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho, deixar o seu like e na semana que vem a gente volta para mais um momento de recapitulação da lição, tá bem? Abraço para todos vocês.